Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs da Rádio Olinda, a Rádio da Família. Aqui estamos, continuando a nossa reflexão no Bom Dia Dom Fernando. Estamos aí no seu lugar, ele está descansando, Merecidamente. E continuamos nossa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. O tema da fome é um tema que incomoda muito a igreja e muito mais nesse momento o Papa Francisco. E ele nos diz, nas comemorações dos 75 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, e nos diz o Papa Francisco: para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Em grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, a qual se acrescentam a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. Continua o texto. A fome é repudiada por afrontar direta ou indiretamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, destacando-se aquele da destinação universal dos bens, pelo qual se crê que o mundo criado é uma propriedade de Deus, sobretudo, e não do homem, de homem algum. Deus nos coloca como seus colaboradores na ordem da criação. Os bens criados por Ele têm uma destinação universal e não privada. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a fé cristã. Os bens pertencem ao reino de Deus. Depois, a fome é um contra-testemunho que não reconhece de forma prática a desigualdade integral das pessoas, não considera a primazia do bem comum como o conjunto de todos os bens necessários para cada pessoa se realizar humanamente, além de gerar toda uma conjuntura que faz com que a pessoa em situação de fome esteja em menores condições de participação, como se fosse indigente, invisível, correndo risco de deduzir a solidariedade ao assistencialismo, que, embora ajude nos momentos mais agudos, não transforma efetivamente as estruturas de pecado. Até o século XIX, as misérias que dizimavam populações inteiras tinham com muita frequência uma origem natural. Hoje elas são mais circunscritas, porém, na maioria das vezes, derivam da ação humana. Nesta época em que o homem, mais que outrora, tem a possibilidade de fazer face às misérias, tais situações continuem uma verdadeira desonra para a humanidade. Dom Helder diria que a fome é um dos maiores insultos ao Criador e Pai, que fez tudo isso com amor, para que todos pudessem ter vida e, como disse Jesus, ter vida em abundância. Um dia abençoado, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.